com imagens do Roberto Aguiar, e aqui no Box 21 estamos começando mais um programa .net. Roberto Aguiar, da Vídeo Ágape, aí na tela aí. A edição, a filmagem, tudo é com o Bob, o cara dos pastéis, que não leva os pastéis para a baixinha. Tem aqui, ele não vai mostrar, naturalmente tem que é uma bacia, eu acho que tem uns 10 pastéis ali dentro. Já comeu metade o Roberto Aguiar, então tinha 20 pastéis. Ele não leva para baixinho. Nosso convidado aqui no Box 21 hoje é Thiago Simão, advogado, e que está viajando todo o Rio Grande aí, conhecendo mais profundamente as necessidades do Rio Grande aí. Mas, Thiago, eu gostaria de falar contigo primeiramente, passados aí praticamente 6 meses das grandes manifestações em todo o Brasil, pelo menos o início delas, porque as outras manifestações que continuam acontecendo são manifestações criminosas, simplesmente de quebra-quebra. Mas aquelas manifestações que tinham um objetivo político mais contundente, real, palpável. Como é que tu está vendo aquilo que foi gritado e colocado para as ruas há 6 meses atrás e o que está acontecendo no cenário nacional? Landini, é um prazer estar aqui contigo de novo. Quero te parabenizar pela excelente performance, pelo teu trabalho nesse importante programa que vem difundindo importantes pontos de vista em relação à sociedade, na questão política, econômica, enfim. Olha, eu vejo que nós vivenciamos um dos momentos mais importantes da nossa democracia. Acho que as manifestações de junho de 2013, elas entraram indiscutivelmente na história política do nosso país e expressaram um momento em que o país foi às ruas, praticamente em todas as regiões, em centenas de cidades, onde, puxados pelos jovens, movidos pelas redes sociais, houve um momento onde se pôde expressar com toda a profundidade a grandeza da indignação do povo brasileiro em relação à classe política e à gestão do Estado. Eu vejo que, como se fosse na sequência da Primavera Árabe, foi um fenômeno que contagiou o país inteiro, despertou a consciência política em relação aos direitos que cada brasileiro tem em relação às políticas públicas, ao papel do Estado, ao dever que os governos têm na esfera municipal, estadual e federal em relação às políticas públicas. Mas, infelizmente, passados aqueles 30 dias, que geraram um impacto muito forte e que, sem dúvida, cristalizaram o início do desenvolvimento de uma consciência política da cidadania e do poder de organização do povo brasileiro de forma espontânea, um fenômeno que não teve à sua frente os sindicatos, os partidos políticos. Pelo contrário, eles foram banidos dessas manifestações, porque os partidos e os sindicatos e outras entidades vinculadas ao governo, elas foram consideradas como sem representatividade, ou seja, o povo brasileiro deu um recado que o Congresso Nacional, que os partidos políticos, que os governos, eles não se sentiam representados, por isso eles foram espontaneamente, não é, com lideranças da sociedade civil, e realmente mostraram o poder de mobilização do povo brasileiro que durante muitos anos estava adormecido. O fator negativo de tudo isso foi que, infelizmente, passados aqueles 30 e poucos dias de manifestações que mostraram o poder de mobilização, de manifestação do povo brasileiro, não é, que cercou o Congresso Nacional, que invadiu o Itamaraty, junto com aquelas manifestações agressivas, não é, de depredação, que certamente não faziam parte das marchas pacíficas. Mas o que eu constato, infelizmente,
é que passados aqueles 30 e poucos dias das manifestações, não mudou nada. Não teve uma única mudança concreta do Estado brasileiro, dos governos, nada. À exceção da questão das tarifas, não é que se não houvesse o ajuste, a redução, praticamente eu acho que muitas prefeituras iam estar depredadas, não é? Mas estruturalmente não houve nada, absolutamente nada. Em relação à questão, houve uma questão que a mobilização conseguiu impingir, não é? Que foi a não aprovação da PEC 37. Ou seja, a proposta de emenda constitucional que visava retirar os poderes investigativos do Ministério Público, não é? Essa sim que era dada como certa aprovação no Congresso Nacional. As manifestações conseguiram impedir que essa medida absolutamente nociva à democracia brasileira, visto que uma das instituições com maior credibilidade é o Ministério Público, não é? Responsáveis, junto com a Polícia Federal, pelas maiores operações que desbarataram operações criminosas, como o Mensalão, não é? Que foi, infelizmente, a gente viu, né, um maior escândalo da política nacional. Mas não aconteceu o Mensalão, Thiago? Não é? O pessoal não está levantando os braços aí dizendo que não teve nada, que foi uma armação da mídia e da justiça, do STF? Lamentavelmente... Tem gente que acredita nisso. Eu acho que isso aí é uma história da carochinha, não é? Absolutamente inaceitável, não é? Um processo de mais de 8 anos que provou exaustivamente a responsabilização de membros do governo, partidos políticos, banqueiros, recursos públicos desviados, não é? Apurados nas contas de pessoas físicas, não é? Tudo absolutamente provado com direito de ampla defesa, onde se provou que se usavam carros fortes para comprar bancadas de partidos políticos, absolutamente comprovado, não é? Com delação premiada e tudo. Dizer que isso não existiu é debochar da inteligência de cada um de nós. Mas, graças a Deus, eu vejo que no geral, isso é uma tentativa de negar uma história que já se consolidou, não é? O Supremo Tribunal Federal, no momento mais importante com o julgamento do Mensalão, ele deu início, eu espero, a um novo momento da justiça brasileira, onde não só, como meu pai, senador Pedro Simon, tanto fala, não só ladrão de galinha, mas também banqueiros, políticos, não é? Para que essas pessoas, que são os principais responsáveis pelo Estado que está a nossa nação, que é uma das mais corruptas do mundo, não é? Infelizmente, o grau de corrupção medido pela Transparência Brasil no Brasil, aqui no nosso país, é estrondoso, não é? E o fim desse ciclo de corrupção, ele só acaba com o fim da impunidade, e nesse sentido, o julgamento do Mensalão, com um ex-chefe da Casa Civil, com deputados e banqueiros, já no regime semiaberto, sem dúvida é um marco muito importante. Bom, e cada vez que alguém vem dizer que tudo foi armação na mídia, eu mostro 2 textos e 2 discursos gravados, filmados, um do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo desculpas à nação pelo que o PT fez, e que ele ia punir até o fim, que ele ia mandar a Polícia Federal apurar. Quer dizer, tudo mudou. Tudo mudou daquele momento, daquele marco zero que o Roberto Jefferson entregou o Mensalão, e o nosso atual governador, Tarso Genro, dizendo a mesma coisa. Ele era o presidente do Partido dos Trabalhadores, lembra disso? Lembro. Dizendo que era uma vergonha o que o PT estava fazendo, que estava as provas que estavam surgindo, estava acobertando, que isso era um absurdo. Agora, Lula e Tarso estão alinhados e sobra a dignidade do ex-governador Olívio Dutra, que está sendo linchado por muitos petistas gaúchos por ter dito a verdade. Ou seja, que foi feita justiça. E assim, ó, até hoje, eu agora entendo por que o Olívio Dutra saiu do governo federal, do governo Lula.
por que logo depois do mensalão ele não continuou mais como ministro das cidades e saiu. Esse homem vai para a história gaúcha, tem muita gente que discorda do Olívio Dutra, mas eu acho que ele teve uma posição, e está tendo novamente uma posição que a gente só podia esperar, de uma pessoa que lutou tanto pela democracia, lutou tanto pelo direito do trabalhador, sonhou com um partido sério e ético e vê o seu partido cair nesse descaminho, né, Thiago? Sem dúvida. Eu acho que esses dois fatos, eles expressam, por um lado, uma incoerência e uma tentativa de negação da realidade atroz. A cena do presidente Lula indo em cadeia nacional dizer que se sentia traído e confessando pedindo desculpas à nação pelo ocorrido, e passado um tempo, logo após, ele ir lá e dizer que o mensalão era uma invenção da Veja, da Globo, da mídia conservadora e tudo mais, isso é um escracho, né? É uma tentativa muito infeliz de preservar uma história justamente negando a realidade. Eu acho que realmente o Olívio Dutra, ele mostrou com todo o compromisso que ele tem com a ética, com a verdade, com a história do PT, como alguém que tem toda uma trajetória de luta pela democracia. Ele contou aquilo que todo mundo esperava e espera ouvir do PT como instituição, que os mensaleiros, eles não são presos políticos, que os mensaleiros, eles são criminosos, que independente da história de luta que eles tiveram, eles cometeram um crime e estão pagando por isso. E os mensaleiros de Minas também, que deve ser julgado agora no início do ano, tem que seguir o mesmo caminho. Não interessa qual é o partido político, não é um partido político. E eu acho que aí que está o problema. Tu colocasse bem, se fala muito aqui, né? Políticos presos e presos políticos. Nenhum deles vai ser preso político. Tivemos presos políticos aqui, lamentavelmente, no nosso país. Agora, nós temos corruptos criminosos que estão começando a pagar por seus crimes. Esse é o ponto.net, nós já voltamos. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Ainda não. Tiago, o senador Pedro Simão, o político Pedro Simão, viveu 1964, muito jovem. E agora, por iniciativa dele e de mais um senador, Randolfo Rodrigues, eles estão anulando uma sessão histórica de estelionato, uma sessão criminosa que aconteceu no Congresso Nacional, que declarou vago o cargo de presidente da República, então exercido pelo vice-presidente eleito, João Goulart. No meu ponto de vista, historicamente, isto é muito mais importante que fazer a exumação do corpo do Jango para saber se ele foi envenenado ou não, se houve isso. Porque se faz uma justiça histórica, porque se legalizou um golpe militar pela força, se removeu um governo legitimamente eleito pela população, através da força, e o Congresso Nacional naquela época foi lá e fez um conchavo e disse, vamos declarar vago. Pouca gente sabe disso. Acham que foi diferente a questão. Não, declararam vago o cargo
do Jango. Osório, quem é que assumiu lá foi o Mazzilli, né? Era o presidente do Congresso que assumiu. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara que assumiu por 10 dias e depois já era o Castelo, né? Castelo assumiu como presidente. Humberto de Alencar Castelo Branco, general que queria entregar o governo em seguida. Só que ele não, e a ditadura durou 20 anos, né? 20 anos. Esse tipo de ação, nós não podemos generalizar a classe política, como há pouco éramos contundentes falando nos mensaleiros de todos os partidos, corruptos de todos os partidos. Por que não? Tem corrupto no PMDB também, tem corrupto não é só no PT. Outro dia aí foi um escândalo, apareceu um corrupto, um cara que desviou dinheiro, era do PSOL, né? Sim. Né? Então, gente, tem corrupto, ladrão tem em tudo que é lugar. Tem uns que roubam galinha e outros roubam um caminhão de galinha, mas tem ladrão em tudo que é lugar. Mas esse tipo de ação, a gente que conhece o senador Simon, desde quando ele aqui no Rio Grande do Sul batia muito forte na ditadura, lutava pelo direito à democracia, e um dos... olha, pode-se colocar tranquilamente Ulisses Guimarães e Pedro Simon no mesmo vagão de pessoas que fizeram história pela democracia neste país. O que tu acha que está faltando para ter uma classe política que siga esses ensinamentos de Simon e tantos outros que fizeram tanta coisa boa pelo Brasil e que, lamentavelmente, a classe política, hoje, muita gente só olha que é tudo corrupto e ladrão? Muito bem colocado. Acho que, primeiro, a questão da anulação da sessão do Congresso, sem dúvida, ela representou uma ação política extremamente relevante no sentido de fazer um resgate histórico em relação a um dos momentos mais tristes da nossa trajetória, quando foi aquela sessão de maneira absolutamente legal e legítima, declarando vaga à presidência da República, com o presidente Jango, não é, em local certo e sabido, aqui na casa do comandante do Terceiro Exército, aqui em Porto Alegre. E, inclusive, o então deputado Tancredo Neves, durante a sessão, ele se dirigiu ao presidente da Câmara e mencionou justamente, olha, o presidente João Goulart, ele está em local certo e sabido, aqui está o telefone, inclusive ele pode estar aqui, em 4 horas ele está aqui nessa casa. E de maneira absolutamente truculenta e ilegítima foi dado sequência àquela sessão e declarado vaga à presidência da República, abrindo caminho por um dos períodos mais tristes da nossa história, onde se instituiu um regime autoritário durante 21 anos. Portanto, a anulação daquela sessão, ela tem uma representação simbólica e ao mesmo tempo oficial, onde se reconstitui, não é, a nossa história democrática, mostrando a ilegalidade daquele momento. E voltando para o presente, não é, olhando justamente para a tua pergunta em relação ao resgate da classe política, não é, eu realmente venho, você falou de Ulisses Guimarães, de Pedro Simon, de Tancredo Neves, e nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, o MDB, como tu falasse, na luta pela redemocratização, escreveu, e o meu pai sempre diz isso, não é? Uma das páginas mais lindas da democracia brasileira foi essa luta política do MDB do Rio Grande do Sul. E aqui foi um celeiro de grandes lideranças, não é? Como o Simon, como o próprio Brizola, não é? Que vem de longe, né? Odacir Klein, Alcide Saldanha, Lélio Souza, Nelson Jobim, Paulo Brossard, né? Então você vê realmente que se forjou aqui no Rio Grande do Sul, através da luta política, através da emergência de lideranças
representativas de forças da sociedade civil que entravam na militância não pleiteando algum cargo, não pleiteando algum benefício, não pleiteando alguma verba ou alguma vantagem, mas realmente imbuídas de um profundo sentimento patriótico, não é, de luta pela transformação do status quo, da realidade de desigualdades, de injustiças do seu país. Essa geração, ela entrou na política e fez a diferença. E eu acho que eles deixaram e deixam, como tantas lideranças que ainda estão atuando, um exemplo, que é um legado político fantástico, que isso sim é uma inspiração para que todos nós possamos levar esse exemplo e fazer a diferença. Eu acompanhei, eu era jovem, bem jovem, naturalmente, eu gostava muito de ver a propaganda eleitoral, que bem diferente da propaganda eleitoral de hoje, né? Existiam debates, ou era permitido o candidato falar aquilo que achava. E eu vi belos discursos do Paulo Brossard, bem lembrado, tá? Belos discursos do Odacir Klein e do próprio senador, hoje senador Pedro Simão. Eu me lembro que ele podia falar ainda no tempo que era candidato a deputado estadual. Depois já caçaram. Vamos fechar a boca desse deputado aí, senão ele está falando demais, o Pedro Simão, né? Não, deputado estadual, ele podia falar ainda, ele podia falar, não tinha a Lei Falcão ainda. Né? Logo em seguida veio a Lei Falcão, eu acho que daí não podiam mais falar, era só a fotinho, né, e o número, né? Não era isso, né? Não, sem dúvida, acho que naquele momento houve uma série de restrições, mas eu gostaria só de agregar um seguinte aspecto, né? Então, reconectando assim com esse exemplo, que é um lastro de valores, não é? E de condutas e de práticas políticas que são o que realmente fazem a diferença, não é? E hoje eu vejo, não é, que apesar de ver com toda a complexidade do sistema político, nós vemos com muita alegria inúmeras lideranças, não é? Eu posso dizer, eu andei por municípios do Rio Grande do Sul inteiro, não é? E nós temos hoje inúmeras lideranças, prefeitos, vereadores, gestores públicos, não é? Que realmente são absolutamente comprometidos com as comunidades, com projetos políticos, pessoas íntegras, não é? Então hoje, apesar de o sistema político, de uma maneira geral, ele está tão depreciado, tão desacreditado, com eleições, não é? As nossas eleições, infelizmente, elas são tão movidas pelo poder econômico, isso é uma verdade. Infelizmente, cada vez mais o poder econômico dita as eleições. A gente vê no Congresso Nacional, das 513 cadeiras, 380 praticamente são as campanhas mais ricas. Então, assim, existe uma fortíssima influência do poder econômico nas eleições que deve ser, de alguma maneira, regulamentada, não é? Seja por financiamento público, misto, ou por fiscalização da justiça eleitoral, coibindo os abusos econômicos, não é? Porque daqui a pouco existem bancadas dos empreiteiros, dos bancos, não é? Que praticamente acabam criando estruturas dentro do Congresso Nacional que abrem caminho para todo tipo de tráfico de interesses, né? Então, eu vejo assim que, embora nós tenhamos inúmeras lideranças comprometidas, não é? Jovens do meu partido, PMDB, por exemplo, dos 1.200 vereadores, 350 foram jovens vereadores com 20, 25 anos, que entraram na militância, que fazem um excelente trabalho nas comunidades, mas o sistema precisa ser mudado, não é? Principalmente o processo político e eleitoral, a questão da influência do poder econômico, ela precisa ser regulamentada, porque senão as barreiras de entrada para que essas lideranças possam entrar e renovar o Congresso Nacional, as assembleias, entrar nas prefeituras, isso acaba muito atingido, Ricardo. E
tu fala nos mais de 1.000 vereadores do PMDB, 380 são jovens. Eu estive muito ligado com a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre e eu vejo a diferença que é as câmaras de vereadores com relação à população e o seu eleitor, a profunda diferença que dá com aqueles que são deputados federais, dissociados, na maioria das vezes, da realidade nacional, sem contar da sua realidade local. Prefeitos, vereadores, eu vejo deputados estaduais que quinta-feira, sexta-feira de manhã já vão para o interior, vão para suas bases, enquanto que em Brasília continuam políticos, esses, a grande maioria da classe política, que vive na terra da fantasia. Não, sem dúvida. Acho que a grande reforma do nosso país é a reforma política, né? Infelizmente, eu comentava que durante as manifestações não houve resultados concretos, não é? Se assinou com uma constituinte, depois com um plebiscito e culminou com uma mini reforma eleitoral que praticamente proibiu pintar muro e cavalete, entende? E oficializou a contratação de cabos eleitorais, que é uma prática que favorece o poder econômico, né? E proibiu que eu coloque um cartaz na minha casa do candidato que eu apoio. Quer dizer, eu eleitor, não posso fazer campanha na minha casa do candidato que eu apoio. Eu acho que... Essa é a grande reforma. É verdade. É verdade, eu acho que é fundamental uma reforma política que possa atender os anseios, fundamentalmente restringir o abuso do poder econômico. Eu acho que é o principal desafio que nós temos, não é? Se fala no voto distrital, se fala no voto na lista flexível, que são ferramentas diferentes que se podem trabalhar, mas o grande desafio que nós temos é democratizar o nosso sistema político, viabilizando a participação eleitoral de lideranças das comunidades, não é? Lideranças jovens, lideranças emergentes, não é? Hoje, praticamente existe financiamento público para quem tem mandato, né? Hoje um deputado tem 30 assessores, telefone, estrutura, é uma concorrência absolutamente desigual com quem está entrando, não é? Então, democratizar as nossas eleições, dando igualdade de condições para a participação no pleito eleitoral, eu acho fundamental. Tiago, eu quero agradecer mais uma vez a tua participação aqui no programa .net, sempre deixando o nosso microfone à disposição aí, para que a gente renove a política, que é tão importante aí. Nós temos eleições do ano que vem, os jovens têm que ocupar espaço, novos nomes, novas ideias, e principalmente pessoas que estejam comprometidas com a ética e a seriedade na política. Ricardo, é um prazer estar aqui contigo sempre, né? Acho que você colocar em pauta questões como essa para reflexão não é fundamental. Nós temos um grande país, Ricardo. O Brasil é um país, é o país mais rico do mundo, com as maiores reservas naturais, minérios, a maior reserva de terras agricultáveis do mundo, não é? Nós temos todas as condições para ser um grande país, temos um povo empreendedor, não é? Eu acho que o grande desafio é a elite política do nosso país conseguir desenvolver um projeto político sério, não é? Conseguir tornar o nosso Estado eficiente. Hoje nós praticamente arrecadamos 36% do PIB, devolvemos 3%, e os nossos serviços hoje não são eficientes, não é? Então eu realmente acredito que o Brasil é um grande país e nós temos todas as condições, com esse povo empreendedor que nós temos, de construir um grande projeto e ser uma grande nação. Eu só não posso falar dos buracos na ES 118. Se eu falar, vão dizer que eles não existem, que eu estou imaginando. Mas eu passei lá hoje, viu, gente? Continuam lá. Eles tapam uns, o Bob também passou, né, Bob? Eles tapam uns, já vem a chuva e tira, porque
Eu não sei se eles botam areia, brita, alguma coisa, eles só botam aquilo ali por cima, dá uma pincelada de asfalto e deu, e a 118 continua o mesmo buraco de sempre. Esse é o ponto.net.